Cheguei ao ponto para experimentar a liberdade. Atenção, freguesa, aproveitem, é uma ocasião especial. Ajuda o tio, eu preciso desse emprego. Posso te chamar de tio, carnal? Pode chamar de tio carnal. Fafá, uma pergunta muito simples. Você já foi criticada por consumir? Me parece que é meio que um círculo vicioso. Olha quantos empregos que eu tô gerando na minha festa. Pô, ninguém bateu o palmo aí, pô, no final? Que isso? A semelhança é evidente. É evidente, desculpa. Evidente. Eu vou pedir um teste de DNA. Oficialmente estão casados, podem se beijar agora como marido e mulher. Deus me livre de uma paixão. Eu só lamento as pessoas que exageram demais, né? Consumir amor para suprir necessidades, atrair olhares e atrair tempo. E o tempo... Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano. O dono da dor sabe quando dói. As relações entre solidão e estrada são tradicionais. Aí não dá. Continuamos? Um desejo que nos cerca em todo lugar. Comprar cabelo. Eu nunca pensei nisso, Janaína. Nunca pensei nisso. É isso que acontece do lado de cá. É o universo carnal louco. À beira, à véspera, a um passo da liberdade. Isso se for possível pensar na liberdade como um lugar. 3, 2, 1. Independe de onde você está. Ser liberto tem que ser sempre, independente. Uma localização no GPS, um espaço determinado, a liberdade como um lugar sem fronteiras. A nossa capacidade de perceber-se perdendo limites, ultrapassando limites, que confere a gente uma noção de liberdade prospectiva, uma noção de liberdade que evolui ao longo do tempo. Onde nos sentimos livres? Quanto você é livre? Eu passei a acreditar, é isso que eu falo, nas prisões que nós nos colocamos, que vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Estamos no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Fundado em 1963, hoje ele ocupa este espaço, parte do complexo do arquiteto Oscar Niemeyer, com mais de 10.000 obras de arte. A partir deste acervo impactante, eu convido vocês a embarcar em mais do que apenas pensamentos, experiências transformadoras. Mas eu não tenho medo da morte. Você já pensou na sua origem? Eu cresci entre livros, aulas e viagens. Quebrei linhas retas e deslizei em parábolas. Sou o fruto linear e contraditório da minha interação com o mundo. Um roteiro variado, nunca foi um monólogo. Bem-vindo ao meu universo. O desejo de ser livre nos acompanha desde pequenos. Uma criança que chora ao ser obrigada a fazer o que não quer, lamenta a falta de protagonismo. Liberdade seria ter todas as vontades atendidas? Na vida adulta, alcançamos mais autonomia, mas crescem também nossas responsabilidades. Até que ponto estamos dispostos a transgredir limites para sermos livres? Seríamos carcereiros de nós mesmos? É possível alcançar o equilíbrio entre liberdade e segurança? A
pintura Banhistas, do paraense Ismael Neri, retrata diferentes esferas da liberdade. Pássaros voando pelo céu, mulheres nuas, aparentemente à vontade com a exposição de seus corpos. A liberdade, assim como a arte, tem várias interpretações, mas existe um lugar em que todas elas possam dialogar? No episódio de hoje, vamos mergulhar no universo de convidados que precisaram romper os mais diversos tipos de amarras em busca da sua liberdade. Eu acho que o Ícaro ensinou o quanto o Tiago estava preso. Estava preso no preciso fazer isso para ser aceito na sociedade onde eu vivo. Eu perdi todos os meus amigos lá atrás, em 1999 para 2000, quando eu disse que queria ser drag queen. Porque era muito bonito de ver no palco, mas era uma queimação de filme ter uma drag queen como amigo perto e ser visto na rua por. E ali eu entendi muito do preço que se paga por ser livre. Ícaro Kadosh é o nome artístico escolhido pelo paulista Tiago Liberato para dar vida a personagens únicas em seus shows. Depois de 2 décadas de carreira, Ícaro fez história como a primeira drag queen do mundo a apresentar o Miss Universo. Desbravou outra fronteira ao comentar o tapete vermelho do Emmy, uma das premiações mais importantes do meio artístico. Para mim é mais do que tudo um presente saber que aos 40 anos de idade, eu vou me emocionar, eu estou num museu, estou conversando com uma das pessoas que eu mais admiro intelectualmente e que podem ver, por favor, quase meu pai. A semelhança é evidente. É evidente, desculpa. Evidente. Eu vou pedir um teste de DNA. Isso, para mim, é sinônimo de que toda dor, toda violência, toda solidão valeu a pena para estar aqui. São momentos que eu vou guardar para sempre e falar: toda a minha vida valeu a pena para chegar e conhecer as pessoas que eu admiro, falar sobre assuntos que eu amo, levando a arte drag sempre junto comigo. Você declarou uma vez que se considera uma tela em branco. Isto para você é ser livre, Ícaro? Eu sempre vi o meu corpo e a minha arte como uma tela em branco, então eu poderia pintá-la da maneira que for. Então eu me despi, inclusive, do meu próprio eu. Então, eu não tenho sobrancelha, eu raspo a minha sobrancelha, eu não tenho pelo. Eu fiz uma característica da minha drag muito diferente das demais, então eu gosto muito da androginia, então eu sou careca, não tenho um compromisso de parecer uma mulher. Então, a minha drag já foi forjada na questão de ser liberta de todas essas caixinhas que, mesmo dentro de uma arte tão liberta, tentam nos colocar. E eu acho que desde então eu aproveitei dessa tela em branco da arte para fazer a tela em branco da vida. Porque hoje eu consigo olhar, quando eu saio na rua deste jeito, o que significa cada olhar que as pessoas estão fazendo para mim, estão mirando, e o que significa o ato de estar assim andando na rua. Porque a drag queen é um embate ou um lembrete das prisões das outras pessoas. No século XX, George Orwell fez previsões assustadoras sobre os caminhos da liberdade no romance 1984. O governo totalitário do romance definia que liberdade era escravidão. Na época, foi encarada como ficção, produto da mente criativa do escritor. Hoje, no entanto, é possível avaliar a narrativa quase como uma profecia. Afinal, dá para ser livre em uma sociedade cada vez mais digital, marcada pela vigilância constante das plataformas e pela censura imposta pelas chamadas milícias do cancelamento? Você acha que tem uma função pedagógica no sentido de você indica caminho às pessoas? Ou seja, olhando a você como algum tipo de vanguarda, as pessoas imaginam possível ser o que elas desejam? Sim, eu passo muito por isso nas redes sociais e eu recebo muito esse tipo de pergunta. Eu recebo todos os dias de 5 a 10 mensagens do tipo: oi, eu sou evangélica, mas eu amo o seu trabalho. Como se fosse um desculpa, mas eu amo o seu trabalho. E eu acho maravilhoso saber que a minha arte transpassou essa barreira, ou passou essa barreira e chegou
ao colo e ao coração e à mente das pessoas que geralmente não chegaria. Vocês podem perceber pelo meu visual que eu descobri há muito tempo que a arte da drag queen me permite ser quem e o que eu quiser. Só posso dizer que meu destino está a 160 quilômetros de São Paulo, Limeira. Mas isso seria resumir demais meu objetivo. Eu quero uma experiência de liberdade. Se não total, pelo menos física. Se você pensasse com muita objetividade e muita sinceridade, você hoje se sente livre? Olha, eu sou liberto de muita coisa, mas livre, não. Porque eu tenho os meus demônios também, né? Eu tenho as minhas prisões. Polícia, política, quem investiga os personagens principais da chacina? Falta psicologia pra tanto louco. E a cada dia mais alguém vira bicho solto. 13 anos. Este foi o tempo que o rapper Dexter passou encarcerado. Depois de cometer 7 assaltos à mão armada. Parte da pena cumprida na Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru. A penitenciária que, por décadas, foi palco de histórias de horror, se tornou também berço de uma nova vida que Dexter decidiu construir. Foi por meio da música que o artista encontrou sua liberdade, ainda que dentro de uma cela. Amanhã será bem melhor, se Deus quiser. É necessário cultivar a esperança e a fé. Lá vem a noite. Dexter trata do seu tempo de reclusão não como encarceramento, mas como exílio. O exílio já foi uma pena comum na história. Foi o caso de Napoleão Bonaparte, isolado no meio do Oceano Atlântico, e também de dissidentes políticos em ditaduras, inclusive a brasileira. O exílio na democracia grega, na antiguidade, ganhava outro nome, o ostracismo. O cidadão ateniense que atacasse a liberdade de outros poderia ser punido com a expulsão da cidade durante 10 anos. A decisão tinha um método claro. Se pelo menos 6.000 pessoas assim o desejassem, a condenação era imediata. Era uma medida da democracia para preservar a liberdade coletiva. Não era uma sentença dada depois de um julgamento e avaliação de provas, como acontece hoje, mas sim o resultado da votação da Assembleia. Dexter, você se refere ao seu período de cárcere como exílio e não prisão. Explica um pouquinho sobre esta visão de exílio. Por que exílio? Porque eu considero a pessoa presa quando ela está mentalmente presa, espiritualmente presa. Nesse caso, o rap ele me deu uma condição diferenciada de liberdade, mesmo estando em cárcere, né? O rap me fazia sair do cárcere através das letras, né? E é por isso que eu considero exílio. Eu fiquei apenas distante das pessoas, da minha família, por um determinado tempo. Um longo tempo, é verdade, mas apenas afastado e não preso exatamente. Porque a mente, né, estava liberta. Interessante porque grandes místicos, grandes criadores, pessoas que passaram por uma experiência de isolamento, prisão ou doença, saíram da sua zona de conforto e, a partir daí, passam a olhar o mundo de uma maneira muito diferente. Criar o Dexter foi uma maneira de fugir dessa massificação? O Dexter, Karnal, ele foi criado fora, né, das grades. Mas ele se intensifica lá dentro. Você foi enclausulado, então você quer sair disso de alguma maneira e tal. Mais uma vez, o hip-hop me obrigou a isso. Me obrigou a ler, me obrigou a fazer letras. E era exatamente nesse momento que eu saía de lá, né? O Dexter, ele se fortalece exatamente aí. Um período muito importante, que eu considero muito importante. Talvez você nunca vai ouvir mais alguém dizer para você, ou poucas outras pessoas te dirão, que a cadeia fez bem para ela. Porque eu entendi a minha missão. Eu entendi um pouco mais a minha missão quando eu fui pro exílio, quando eu fui pros presídios. A noção de liberdade, ela fica mais forte quando você perde o direito de ir e vir?
ou quando você está em uma cela com mais pessoas, você pensa que antes você era livre ou parece que você está indicando que foi ali que você percebeu que poderia ser livre, quando perdeu o direito de ir e vir. Exato. Gandhi disse que ele conheceu pessoas no cárcere que eram libertas e conheceu pessoas nas ruas que eram presas. Mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Eu consegui... Essa força que você busca a sua liberdade, que você passa a entender melhor como funciona, você se identifica melhor com a sua liberdade. Você passa a entender o valor dessa liberdade. Já estive em situações como acidente de avião, já tive em acidente de automóvel, mas eu não tenho medo da morte. O psicanalista Christian Dunker é professor titular do Instituto de Psicologia da USP e fez pós-doutorado na Manchester Metropolitan University. É também livre-docente em psicologia clínica e atua como analista membro da escola do Fórum do Campo Lacaniano. Christian, sobre o tema da liberdade, eu queria que você comentasse a ideia de Lacan, que é exatamente o limite que confere a liberdade. Essa é uma expressão que se refere a um conceito específico de liberdade, né, que a gente chamaria assim de liberdade negativa. Ou seja, é a partir da lei que eu reconheço como algo dando o meu limite e o limite do outro que eu posso exercer, tanto intelectivamente quanto na prática, a minha liberdade. Aquele que desconhece a lei, no fundo, ele não está livre, ele está tolo, ele está ingênuo, ele está aquém do exercício próprio da liberdade. É um argumento conservador muito tradicional que nós vivemos excesso de liberdade, inclusive com a palavra libertinagem. Você acha que liberdade comporta a noção de excesso? Em certa medida, né? Os libertinos, como Marquês de Sade, estavam pensando uma liberdade que não cabia naquele momento, que as leis não conseguiam dar suporte. Mas os libertinos eram visionários, eram sonhadores. Eles criaram outros conceitos de liberdade que vieram a se realizar mais à frente. O que me parece, em geral, acontecer é que aquele que critica o libertino, aquele que critica o excesso de liberdade no outro, não está conseguindo lidar com os seus próprios desejos. Está combatendo nessa crítica aos outros os seus próprios desejos que estão reclamando mais liberdade, mais exercício de liberdade. Então, eu me restringindo o outro. Interessante porque seus ex-amigos acharam que você queimaria o filme deles. Talvez tenha sido relativamente fácil de se livrar de amigos duvidosos, porque um amigo que não aceita seu sonho como você é, não é um amigo. Mas foi mais difícil o que você teve que romper com você mesmo, quer dizer, as críticas ou censuras do Tiago para Ícaro? O Ícaro ensinou o Tiago em vários âmbitos a aceitação do meu corpo, a aceitação da minha feminilidade, a aceitação do meu eu, que quando eu brinco que quando eu estou fora de tudo isso, tiro tudo isso, eu pareço um ovo, sem sobrancelha, sem nada, é um ovo essa cabeça. Então, eu acho que o exercício diário e ininterrupto de estar drag queen e ser drag queen me fez essa libertação, mas ao mesmo tempo me fez entender as prisões alheias, que também eram as mesmas que eu estava antes de ser drag queen. Você escolheu dois nomes fortes, um nome de uma personagem mitológica, Ícaro, que graças ao pai Dédalo escapou do labirinto, mas caiu no mar, e Kadosh, palavra hebraica para sagrado. Por que você juntou mitologia grega com tradição judaica? Então, primeiro que foi só Ícaro durante um bom tempo, porque eu amo mitologia greco-romana e foi um batismo, não foi nenhuma escolha. Uma drag queen que chamava-se Romana Rose falou, quando você se maquiar, você vai se chamar Ícaro. Eu falei, você tá louco, eu não vou me maquiar. Profecia quase uma Um praga. ano depois, Quase exatamente. Comecei a me maquiar, a me montar de drag. E o Kadosh veio 5 anos depois, porque eu tenho um trabalho, enquanto drag, de levar pequenas peças teatrais
no tempo de uma música. As pessoas vão a uma boate para se divertirem, para esquecerem dos problemas. Eu faço o contrário quando eu entro em cena. Eu faço elas lembrarem de todas essas coisas. Então, quando termina o show, eu olho para frente, um monte de gente chorando na boate. Você continua sendo contratado. Continuo, e muito contratado. Então, eu acho que essa minha arte tem esse quê de levar o sagrado e o profano e todas as outras coisas. Eu acho que toda arte é sagrada de alguma forma. Então, para homenagear a arte que é milenária, muito marginalizada desde a sua formação, que é a arte da drag queen, nada melhor do que colocar um nome que represente o sagrado nisso tudo. Eu diria que eu sou a pessoa que vive com alguns medos, mas nenhum medo paralisante, nenhum medo que impeça a ação. Então não seria nem temerário nem covarde. Seria um homem com prudência, um homem que sabe que não é imortal, que tem riscos, que há dor envolvida em acidentes e assim por diante. Ícaro, esse aqui é o macacão que você vai vestir pra gente começar a nossa aventura. Gente, meu primeiro macacão de voo, então vamos lá. É isso, prontinho. Legal. Pronto. Eu vou voar, literalmente o voo de Ícaro acontece hoje. Nunca imaginei que literalmente esse dia chegaria. É quase que uma poesia. Tô animado, tô assustado, tô ansioso, tô com frio na barriga, tô com tudo que tem direito. Mas eu acho que eu tô mais na sensação de a vida está aí pra ser vivida. É bom que já filmou assim e tá tudo bonitinho, porque eu não sei como vai ser quando eu cair. Como que vai estar tudo isso aqui? Livre! Posso estar borrado, mas vou estar livre. Na arte, a palavra liberdade com frequência é associada a outras. A icônica obra A Liberdade Guiando o Povo, de Delacroix, traz toda a coragem, rebeldia e resistência ao retratar a ideia dos franceses contra a tirania. Os grafites de rua do artista Banksy unem leveza e transgressão. O pintor, até hoje sem a identidade revelada, apresenta uma reflexão toda vez que uma obra sua aparece de surpresa em um espaço urbano. E a escultura do americano Zenos Prudhoe expressa desprendimento, libertação de amarras. É quase como se jogar no mundo. Aliás, algo que me propus a fazer, literalmente. A ideia de queda não me preocupa, porque eu imagino que haja muito dispositivo de segurança. Se houver a ruptura de uma corda, não tem muita dor envolvida, né? É rápido. É rápido o processo. Eu não tenho nenhuma noção em mim ou medo de altura. Eu não tenho acrofobia. Então, eu acho que eu não tenho fobia. Já estive em lugares muito altos, já fui em prédios com aquele chão de vidro que você anda nas nuvens na prática e nunca tive. Mas as fobias são dinâmicas, né? E elas podem aparecer ou desaparecer. Então, até hoje não. Vamos ver daqui a pouco se surge alguma nova. Cinco, 4, 3, 2... Bem-vindo ao meu universo. Se a liberdade é uma invenção, por que, afinal, a humanidade criou esse conceito? A médica Guru Sangat Kaur, que é também mestre em Kundalini Yoga, escritor e palestrante, tem uma resposta. Inventar a liberdade foi o jeito que encontramos para todos não enlouquecermos. Na verdade, nós buscamos desesperadamente aquilo que não temos. Isso é essencialmente humano. No momento em que nossa consciência é aprisionada na matéria, a nossa liberdade
em muitos sentidos, se perde. Então, para não enlouquecer, nós inventamos a liberdade a partir de uma série de códigos sociais que vão permitir que nós, seres humanos, experimentemos ser livre. Então, nós temos a liberdade de escolha, a liberdade política, a liberdade de expressão, a liberdade de gênero. Essa invenção foi coletiva e nós valorizamos demais esse espaço construído socialmente, porque esse é o nosso legado cultural humano. É a partir dele que nós criamos recursos que, no fundo, vão nos libertar de várias tiranias. Essa, sim, a tirania muito real e muito concreta. Então, como já disse Viktor Frankl, embora nós não possamos sempre estar livres para escolher as condições em que vamos habitar, ou que vão nos governar, nós somos sempre livres para escolher que atitude eu tenho diante dessas condições. Então, essa toda é uma codificação para que o ser humano não enlouqueça dentro desse aprisionamento que a alma acaba fazendo na matéria. Nossa união certamente é o que me sustenta, em meio à rotina de uma vida violenta. Liberdade, quem sabe amanhã vem me procurar. É isso que acontece do lado de cá. No Brasil, liberdade tem cor? Tem. Opa. Liberdade tem cor. Mas podemos conquistá-la. Mas de que liberdade estamos falando, né? Geralzona, liberdade tem cor. E geralmente ela é branca. O meu direito de ir e vir, quase todo dia ele é tirado, né? Ele é tirado. Pela minha cor, pela minha vestimenta, pelos meus ancestrais, pelo que eu canto, né? Então, sim, ela tem cor. Assim como a fome também. Eu posso ser livre em meio a um sistema autoritário, a liberdade depende da minha consciência, como na velha metáfora do Hamlet de Shakespeare, eu posso ser livre em uma casca de noz. É o meu pensamento que determina a liberdade? Isso é uma concepção defensiva de liberdade. Em geral, ela evolui, ela se apresenta assim mais transparente para as pessoas em momentos de guerra, de terror, de incerteza, onde eu me recolho, onde eu diminuo o tamanho do mundo, para que o mundo possa caber ao alcance da minha mão. Essa redução típica diz respeito à forma contrato, ou seja, eu sou livre para operar contratos. Eu sou livre dentro daquilo que eu pactuo com o outro. Mas, além disso, eu vou renunciar a pensar a liberdade em geral, porque isso é doloroso ou porque isso coloca uma tarefa de ampliação da liberdade para outros, né? O indivíduo é uma casca de noz, né? Veja só, uma imagem que fala de proteção, fala de recolhimento a si, no momento em que a gente tem que reduzir a nossa capacidade de sonhar. Cheguei ao ponto para experimentar a liberdade. O voo de Ícaro, o voo em contra o sol. Tiramos os pés do chão, meu parceiro! Até dá pra voltar, mas é só de paraquedas. É mesmo, né? Já estamos acima das nuvens. Acima das nuvens. Na metade do caminho. Na metade. Olha lá, olha o a gente já se vê, é verdade, a gente já se vê em outra perspectiva e você já começa a pensar a vida de outra forma. É muito surreal isso. Sem saltar já é muito transformador. Pensar na experiência em si é muito bacana. Tá feliz? Muito. Que legal. É impossível definir a liberdade em poucas palavras ou de uma só forma. O conceito é amplo e varia de acordo com as experiências e expectativas de cada um de nós. Ao longo da história, grandes pensadores se debruçaram sobre o tema. Considerado um liberal clássico, Stuart Mill defendia a liberdade individual como princípio político e condição necessária para o bem-estar social. Mill definiu um conjunto específico de liberdades que seria crucial para o desenvolvimento do
do bem comum, a liberdade de consciência, incluindo pensamento, expressão e imprensa, a liberdade de gostos e interesses, passando por estilo de vida e escolha de carreira, e a liberdade de se associar, se unir com outros para qualquer finalidade que não violasse os direitos de terceiros. Para Mill, essas liberdades seriam necessárias para a descoberta da verdade e para o desenvolvimento da cultura. Negá-las, portanto, seria como inibir a nossa humanidade. Há 300 anos eu seria advogado, porque meu pai foi advogado. Eu casaria com alguém de forma arranjada pela família. Havia códigos para quase tudo. Hoje não temos código. Nós somos mais felizes porque temos mais liberdade? As pesquisas sugerem que nós somos mais infelizes. Tá? Nós nos sentimos mais infelizes porque nós nos sentimos menos livres. Apesar de, comparativamente, historicamente, ser óbvio o ganho, o incremento de liberdade que a gente tem. Mas por que me parece, acontece esse fenômeno? Porque a liberdade, ela aumentou o seu escopo, mas ela não mudou muito a lei que a governa. Por exemplo, a liberdade de consumo. Né? Você é livre. Mas livre para quê? Para consumir. Você é livre, mas para quê? Para vender o seu trabalho, nesses termos. Isso sugere, assim, uma expectativa de liberdade que cada vez se choca mais com a pouca liberdade, né, das meta-regras, dos paradigmas, daquilo que a gente pode e, no fundo, deseja inventar. É possível resolver na civilização o embate entre desejo e liberdade? Quer dizer, nós somos uma fábrica automática de neuróticos? Até esse momento, sim. É o que temos para hoje, né? Na medida também em que a noção de liberdade ela está muito associada com o nosso entendimento de indivíduo, né? Tornar-se um indivíduo. Né? No fundo, isso é um programa, isso é uma proposta em que a gente vê assim sempre parcialmente realizado. Tá? É pela conquista da lei, pela conquista dos seus próprios desejos, é pelo reconhecimento do conflito, é pela incorporação do outro que a gente poderia, assim, deixar para trás essa ideia de que a liberdade é uma prerrogativa individual. O voo de Ícaro aconteceu e transformou o Ícaro drag queen de maneiras que ele ainda vai entender. Não sei, eu só sei que eu quero ir de novo. Tudo bem, Karnal? Bem-vindo. Obrigado, Jota. Vim aqui em busca de um sonho de voo de liberdade. Me explica o que eu vou usar aqui, por favor. Bom, você vai fazer um salto chamado rope jump. Então, a gente vai prender a corda de um lado da ponte, passa por baixo e você salta do outro lado. Então, faz um pêndulo gigante, um balancinho do colégio num nível um pouquinho mais alto. Isso aqui é uma cadeirinha, equipamento utilizado para escalada, para trabalho em altura. Então, passa uma perna aqui, por favor. Isso. E a outra aqui desse lado. Ó.
Eu botei colete vermelho para facilitar a identificação do corpo, Jota. Então, a gente trava aqui, ó, na sua cintura. Então, ele vai travar aqui na sua coluna. E aqui, vamos travar nas pernas. E tem um equipamento a mais, que é usado nesse esporte, que é o peitoral, né? Que a gente chama. Então, ele vai trabalhar em conjunto com a sua cadeirinha para distribuir todo o peso da descida. Então, ele vai ser distribuído tanto na sua perna, quanto na cintura, quanto na coluna por um todo. Agora o capacete. Isso aí. Perfeito. Agora é isso. Agora a gente vai preparar o salto. Vamos terminar de puxar as cordas. Aí, se você quiser, a gente faz um salto antes para te mostrar como que funciona, para você ver já como é que é o trabalho do pêndulo. Vamos direto, vamos direto. Vai direto, tem certeza? Tenho, direto. Bora lá, então. Vamos Bora voar? lá. Bem-vindo ao meu universo. Liberdade não é fazer qualquer coisa, mas inclusive ter consciência de limites. Eu sou mortal. A liberdade não é atirar-se sem segurança. A liberdade é poder fazer as coisas, mas com a estratégia da prudência, da segurança para evitar a temeridade. O que é mais seguro? Ficar parado, debaixo da cama, em casa, com a casa trancada. Só que isto não é viver. O que é inseguro? Ao estar no mundo, ao fazer coisas, eu evitar tomar as medidas de segurança. Entre a covardia do isolamento em casa e a temeridade de não tomar providência, existe um mundo que é o mundo da liberdade. Eu acho que o exercício da liberdade é um exercício solitário. Por mais que você tenha pessoas que gostem de você, a sua consciência é o limite do seu mundo. Eu acho que a liberdade é um exercício de saber, inclusive, estar sozinho. 5, 4, 3, 2, 1. De novo, de novo. 3, 2, 1. De novo, de novo. Quer mais, quer mais. Foi muito legal, foi muito bom. Saltar para o abismo, voar como um pássaro. Eu acho que eu queria fazer isso todo dia de manhã, antes do café da manhã. Me atirar, cair, depois tomar o café e começar o meu dia, porque isso revitaliza. Pisar no chão de novo, por exemplo, é uma sensação muito boa. Meu universo valoriza mais o carnal, agora. Universo carnal. E dá vontade de fazer de novo. Os meninos disseram, é viciante. A adrenalina é viciante. Próxima experiência, depois disso, não sei, mergulhar na foz das Filipinas, enfrentar um tanque com tubarões, não sei. Lançar-se ao desconhecido, mudar o rumo da própria história. Eu percebi o plano. E aí eu entendi que realmente eu não podia fazer parte daquela engrenagem. E foi quando, de fato, mesmo estando preso, eu continuei liberto. Desafiar padrões e a si mesmo. Quando você entende os sacrifícios sociais que você tem que fazer para ser livre, quase ninguém está pronto para isso. É possível ser efetivamente livre vivendo em sociedade? Afinal, o que é ser livre? A gente acha que a liberdade é a realização daquilo que a gente tem na mente como liberdade. A gente acha que conhece o que é ser livre. A gente não conhece, não. Nossa Senhora!
Vivemos o período de maior liberdade da história, mas nunca fomos tão filmados, classificados e cadastrados. Regimes democráticos do presente têm muito mais informações sobre nós do que as ditaduras do passado. Na internet, a vigilância não é centralizada, mas a demanda de sucesso controla mais as mentes hoje do que os departamentos de censura de ontem. Teríamos chegado à ditadura perfeita? O que seria hoje um salto para a liberdade? Até semana que vem. Carnal, papai! Papai, conseguimos fazer os nossos exercícios e os desafios de liberdade e eu espero que para você tenha sido tão transformador como foi para mim. Muito legal, quer de novo. Não, meu universo é carnal.